Fala, gente, professor Irã aqui na área para mais uma videoaula aí de Química 2. Pessoal, o vídeo de hoje é para complementarmos aí a nossa aula que ficou faltando aí da sexta-feira sobre o coeficiente de solubilidade, né? Sobre curva de solubilidade, na verdade. Vocês puderam verificar na nossa aula que eu mostrei aqui, mostrei na aula essa tabela, né? Que está aparecendo no slide de vocês aí. Essa tabela ela retrata a solubilidade do nitrato de prata, do nitrato de potássio em água, né? Tipo, ela retrata a solubilidade na qual, em função da temperatura, ou seja, eu tenho uma variação do coeficiente de solubilidade em função da minha temperatura, tá? Então aqui, ó, na coluna da direita, eu tenho a minha coeficiente de solubilidade, tá? Aqui é o quê? É gramas de nitrato de potássio dissolvidos em 100 gramas de água. E aí eu tenho vários valores em uma ampla faixa de temperatura, de 0 a 100 graus. E aí todas essas informações da tabela aqui foram transportadas para o gráfico, que é esse gráfico, ele gera aquilo que a gente chama de curva de solubilidade. O que é a curva de solubilidade, professor? É um gráfico, ou seja, é um gráfico na qual eu tenho o coeficiente de solubilidade versus a temperatura, beleza? Ou o coeficiente de solubilidade em função da temperatura, tá? E aí eu mostrei na aula também para vocês que existem regiões, né? Regiões abaixo dessa curva é uma região de solução insaturada ou não saturada. E regiões acima da curva são as regiões de soluções supersaturadas. E as regiões dentro da própria curva, ou esses pontinhos que estão em cima da minha curva, é a região de saturação. É onde a minha solução está saturada. Beleza? Eu falei para vocês também do ponto X, do ponto Y e do ponto Z. Beleza? Certo. Então isso foi só um retrospectivo da nossa aula anterior. E aí nesse vídeo de hoje, na aula de hoje, eu quero mostrar para vocês, gente, essa questão aqui das curvas de solubilidade de diferentes compostos, tá? Então lá no nosso caso anterior, eu estava mostrando para vocês a curva de solubilidade somente do nitrato de potássio. E aqui não, eu estou trazendo para vocês as curvas de solubilidade para diferentes substâncias. Então aqui tem o nitrato de potássio, tem o cromato de potássio, tem o NaCl, que a gente já conhece, já vem trabalhando com ele nas nossas aulas, e tem o sulfato de césio, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão observar, gente, ó, vocês vão observar aqui é o seguinte, ó, que o meu nitrato de potássio e o meu cromato de potássio, à medida que a temperatura aumenta, as curvas aqui elas estão crescentes, elas estão aumentando. Então, à medida que a minha temperatura aumenta, quer dizer que a minha solubilidade também aumenta, tá? Isso para o nitrato de potássio, quanto para o cromato de potássio, beleza? Agora, quando eu venho para o cloreto de sódio, eu tenho um leve aumento também, ó, aqui, ó. Quando aumenta a temperatura, eu tenho um aumento da solubilidade também do cloreto de sódio, tá? No entanto, aqui em temperaturas mais baixas, você percebe que a curva para o nitrato de potássio é uma reta. É aproximadamente uma reta, então quer dizer que nessa região aqui eu não tenho variação do coeficiente de solubilidade em função de temperatura, tá uma reta aqui. Então quer dizer que mesmo eu variando a minha temperatura, eu não vou ter aumento do coeficiente de solubilidade para NaCl, beleza? E aí aqui também, para o sulfato de césio, eu vou ter o contrário. À medida que aumenta a temperatura, a minha curva de solubilidade aqui está diminuindo, para o sulfato de césio, está diminuindo. Então quer dizer o quê? Que o meu aumento de temperatura leva a uma diminuição de solubilidade, no caso do sulfato de césio, tá? Então para os dois casos, ó, tanto para o cromato de potássio quanto para o nitrato de potássio, para esses dois casos eu tenho isso, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho que a solubilidade aumenta com a temperatura, que eu já tinha comentado aqui na explicação, beleza? O gráfico está me mostrando isso, não é eu que estou dizendo, é o gráfico que está me mostrando essa informação. E aí, o gráfico me traz uma informação e eu tenho que extrair essa informação e interpretá-la, tá? Então, o gráfico ele traz essa informação e eu estou interpretando ela, tá? E essa solubilidade, como eu estou mostrando para vocês, ela aumenta com o aumento de temperatura para esses dois compostos, tá? Então, quer dizer o quê, professor? Quer dizer, a informação prática, quer dizer que o soluto, tá? Prestem muita atenção para isso. Quer dizer que o soluto, ele só vai se dissolver, para esses dois casos específicos, quer dizer que o soluto só vai se dissolver se acontecer uma absorção de calor, tá? Então o soluto se dissolve com a absorção de calor. Por quê, professor? Porque se eu estou aumentando a temperatura e a solubilidade aumenta, quer dizer que eu estou fornecendo mais calor ali para aquele sistema. E aí, à medida que eu estou fornecendo mais calor, mais energia, e ele vai aumentando a solubilidade,
quer dizer que o soluto só se dissolve se tiver calor fornecido ali para ele. Tá? Então a gente chama isso que é uma dissolução endotérmica, que vocês vão ver lá na termoquímica. Tá? Então, por enquanto, a informação que vocês devem saber é que as próprias curvas de solubilidade, elas vão me dar indicativo se aquela minha dissolução ela vai acontecer com um aumento de temperatura ou com uma diminuição de temperatura. Agora lá para aquele último composto, o lá de baixo, né, o sulfato de césio, o azulzinho claro, esse aqui, ó. Para esse cara, já é o inverso, né? Como assim, professor? Quer dizer o quê? Que quando eu aumento a temperatura, a solubilidade dele diminui, tá? Então quer dizer o seguinte, que quando ele está se dissolvendo, ele não vai precisar absorver calor, ele vai liberar calor, tá? Então quer dizer que se eu aumentar a temperatura ali, que ele dá calor para ele, em vez de eu facilitar a dissolução dele, eu vou dificultar, porque ele é um cara que não precisa de calor para se dissolver. Ele faz ele liberar calor, ele não quer receber, tá? Então a própria curva, ela mostra isso pra gente, beleza? Outra informação importante pra gente, isso eu estou falando mais ou menos de sólidos dissolvidos em líquido, né? Que são os sais dissolvidos na água. A maioria dos casos lá são sais dissolvidos na água. Agora alguém poderia perguntar assim, professor, e os casos em que a gente tem gases dissolvidos em líquidos, né? Porque gases dissolvidos em líquidos, eles têm uma aplicação bastante importante. Que aplicação é essa? É a questão do oxigênio dissolvido na água, né? Que ela é muito importante para a sobrevivência aí dos ecossistemas aquáticos, né? Então, por exemplo, a solubilidade de gases em líquidos, eles não dependem somente da temperatura, eles dependem tanto da temperatura quanto da pressão. Tá? Como está sendo envolvido gases, então a pressão passa a ser um item bastante importante aqui na descrição desses sistemas. Tá? E aqui eu mostro para vocês um gráficozinho, uma curva de solubilidade de dois gases importantes aí, que são os dois constituintes aí do nosso ar. Né? O nosso ar ele é composto majoritariamente por oxigênio e nitrogênio. É óbvio que o nitrogênio ele possui uma maior composição, né, percentual, mas no entanto o constituinte principal aqui para a sobrevivência dos ecossistemas aquáticos e também nosso, ser humano e dos outros animais, é o oxigênio. Tá? Mesmo ele estando em menor proporção com o nitrogênio, mas o mais importante para a gente aí é o oxigênio presente no ar. Né? Então vocês estão percebendo aqui, gente, ó, a solubilidade a 1 atm, que é uma medida da pressão, esse gráfico aqui mostra a solubilidade em gramas dos dois gases por 100 gramas de água. Tá? Então vocês estão percebendo aqui, gente, ó, que à medida que a temperatura aumenta, o que está acontecendo com a solubilidade do oxigênio? Ela está vindo aqui de cima, ó, e à medida que a temperatura aumenta, essa solubilidade aqui está o quê? Está diminuindo. Está diminuindo. Beleza? Então, que informação que o gráfico está trazendo para a gente? Está dizendo que a solubilidade, pelo menos desses casos específicos aí do oxigênio, a solubilidade do oxigênio, ela diminui à medida que a temperatura aumenta. À medida que a temperatura aumenta, eu tenho essa diminuição da solubilidade. Beleza? Por que acontece isso, professor? Porque à medida que a temperatura aumenta, o líquido ele tende a expulsar o gás, tá? Ele tende a expulsar o gás ali da solução, tá? E isso vai fazer com que a solubilidade do gás diminua, tá? Ocorra uma diminuição, tá? E aí, outra questão importante também é que os peixes, a princípio, eles não conseguem viver bem em águas quentes, né? Por que ele consegue viver bem em águas quentes? Por conta disso, né? Pela falta de oxigênio dissolvido na água, né? Águas quentes, eu vou ter uma água com uma temperatura relativamente elevada, e isso vai ocasionar uma diminuição da solubilidade do oxigênio. Se diminuir a solubilidade do oxigênio na água, quer dizer que eu vou ter menos oxigênio disponível. Se tem menos oxigênio disponível, eu vou dificultar a respiração dos peixes, e lá todo o metabolismo, né? E aí por isso que peixes não vivem bem em águas quentes. Beleza? Essa tabelinha aqui ela é interessante, gente, ó, porque ela traz pra gente, ó, a questão da influência da temperatura da água na vida dos peixes, né? Por exemplo, eu tenho vários peixes aqui, ó, várias espécies. É o truta, a perca, a carpa e o bagre, né? Assim, é só como exemplo. Nem são peixes que tem muito aqui na nossa região, né? Mas eles servem para exemplificar isso que eu estou trazendo aqui pra gente. E aí mostra pra gente a temperatura máxima suportada por cada espécie, né? Por cada tipo de peixe aqui. Tipo truta, consegue viver bem até 15 graus. A perca, 24.
carpa 32 e o bag 34. E aí vocês estão percebendo, ó, que a solubilidade do oxigênio, ó, quando ela chega aqui em 40, ó, próximo a 40, próximo a 40 eu já tenho a solubilidade muito pequena, ó. Próximo a 40 a solubilidade aqui, ó, é próximo a 0,04 gramas por 100 gramas de água. É uma solubilidade muito pequena. Então é por isso que essas temperaturas máximas suportadas pelos peixes aqui tá sempre abaixo de 40, tá? Em águas quentes eu vou ter pouco oxigênio dissolvido. E aí ele não vai respirar e ele não vai existir, tá? Peixe. Então as temperaturas suportadas pelos peixes, elas são bem restritas aí nessa faixa de até 35 graus. Quando passa de 35, eu já tenho uma água quente, consequentemente eu tenho pouco oxigênio dissolvido, consequentemente eu tenho muita dificuldade para o peixe respirar. Beleza? Então essa questão de solubilidade de gases em líquidos, ela tem uma importância prática aí para a nossa vida bastante relevante, tá? Agora, chega um momento muito interessante aqui da nossa aula, do nosso vídeo, que é a questão dos exercícios, tá? Queria trazer uns exercícios aí para a gente comentar um pouco a respeito de tudo que a gente viu aí ao longo da aula de sexta, de ontem, do nosso encontro síncrono, e dessa aula de hoje que eu estou postando aqui para vocês, beleza? Um exercíciozinho bem bacana para estudarmos aqui, tá? Ó, primeira coisa, vamos lá. Fala assim, ó. Observe, tá? Observe a figura ao lado. A figura ao lado é esse gráfico. Que gráfico é esse? É um gráfico que mostra, é um gráfico que compõe uma curva de solubilidade, que a gente já estudou, tá? Observe a figura ao lado, que representa a solubilidade em gramas por 100 gramas de água de 3 sais inorgânicos em determinada faixa de temperatura. Então aqui eu tenho a minha curva de solubilidade, que mostra a solubilidade em função da temperatura, para 3 sais. Que sais é esse? É o Ki, que é o iodeto de potássio, é o NaCl, que é o cloreto de sódio, e o Li2SO4, que é o sulfato de lítio, beleza? Então aqui eu tenho 3 sais bonitinhos aí, tudo tranquilo, beleza? Então tá o gráficozinho. Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse gráfico, vamos interpretá-lo e vamos resolver a questão aqui com base na interpretação do gráfico, tranquilo? Primeira coisa que eu já quero trazer de cara para vocês, gente, ó. À medida que a temperatura aumenta, a solubilidade do Ki aumenta, tá? Então, a solubilidade, ó. À medida que a temperatura aumenta, a solubilidade... À medida que a temperatura aumenta... Ei, professor, é um ano para escrever esse negócio aqui. À medida que a temperatura aumenta, a solubilidade do Ki... O que vai acontecer? A solubilidade do Ki aumenta, tá? Então, à medida que a temperatura aumenta, tá aqui, ó. À medida que a temperatura vai aumentar, a solubilidade do Ki aumenta, a solubilidade do NaCl, pelo gráfico aqui, ó, a solubilidade do NaCl, ó, é uma linha reta, tá? Então, não varia, tá? A solubilidade do NaCl não varia. Tá? Então, por que eu estou escrevendo isso aqui, professor? Por que você está escrevendo? Eu estou interpretando o gráfico antes de ir para as alternativas. O NaCl não varia. Por quê? Porque aqui, ó, é uma reta no gráfico, não tem variação, está constante. E o sulfato de lítio, professor? O que acontece com esse sulfato de lítio, hein? Ó, sulfato de lítio. Quando aumenta a temperatura, o que acontece com a solubilidade desse rapaz? Ela diminui, tá? Ó, o gráfico aqui está descendo, ó, diminui. E do... iodeto de potássio aumenta, tá? E do sulfato de lítio diminui, tá? Então, com base nessa... Tudo que eu escrevi aqui, eu não tirei da minha cabeça. Foi com base na interpretação do gráfico. Agora eu vou para as alternativas avaliar cada uma, beleza? Fala assim, ó. A solubilidade, letra A, ele pede para identificar a alternativa correta. A solubilidade dos 3 sais aumenta com a temperatura. Gente, isso aqui está errado. Por quê? Porque só quem aumenta com a temperatura é o iodeto de potássio. O NaCl ele não aumenta. Na verdade, ele não se altera, não varia. E o sulfato de lítio faz diminuir. Então, a letra A está errada. Beleza? A letra B, ele fala assim, ó. O aumento de temperatura favorece a solubilização de sulfato de lítio. Mentira, está errado. O aumento de temperatura faz diminuir, ó, a setinha para baixo, ó, faz diminuir a solubilidade do sulfato de lítio. Está errada a letra E. Beleza? A letra B está errada, é mentira, tá? O aumento de temperatura não favorece a solubilização do sulfato de lítio, tá? Letra C, fala assim, ó, a solubilidade do iodeto de potássio é maior que a solubilidade dos demais sais na faixa de temperatura dada.
Isso é verdade. Por quê? Ó a reta aqui, ó a curva a reta do iodeto de lítio. Ó a reta dele, ó, tá acima. Essa reta dele tá acima do NaCl e do sulfato de lítio. Então, ele fala em temperatura dada. Então, vamos pegar bem que essa temperatura. Vou dizer que essa temperatura aqui é uma temperatura X. Aí eu vou avaliar aqui, ó. Eu vou traçar uma reta, ó. Percebe, ó? Ó o ponto de encontro com a reta do KI, ó. Tá aqui em cima, ó. Então, ele tem uma solubilidade aqui. Ó o NaCl, tem essa solubilidade aqui. Ó o sulfato de lítio, tem essa outra solubilidade. Então, tem uma solubilidade 3, uma solubilidade 2, uma solubilidade 1. E a seta, ela aumenta de baixo para cima. Então, essa solubilidade 1, ela é maior do que a 2 do que a 3, aqui no meu gráfico, né? Então, quer dizer o quê? Que para uma dada temperatura, a solubilidade do iodeto de potássio, ela é maior do que as solubilidades dos demais sais, tá? Tranquilo isso. Então, quer dizer que a nossa alternativa correta é a letra C, tá? O próprio gráfico mostra isso, tá? Como a curva do KI está lá em cima, então ele quer dizer que ele tem solubilidades maiores em relação aos demais sais. Vamos analisar as outras aqui e ver por que elas estão erradas? Vamos lá. Fala assim, ó, a solubilidade do NaCl varia com a temperatura. Mentira! Acabei de falar aqui que não varia, ó, a interpretação do gráfico diz que não varia. Então a letra D está errada, beleza? A letra E, a solubilidade de dois sais diminui com a temperatura. Também é mentira. Somente do sulfato de lítio que diminui com a temperatura. O NaCl não varia e o KI aumenta, beleza? Então a letra E está errada. Então o nosso gabarito aqui para essa questão é a letra C, tranquilo? Então, como você deve estar analisando aí, você deve estar avaliando, é muito fácil. Se eu fizer a interpretação correta do meu gráfico, as questões embaixo ficam moleza, fica muito fácil de resolver, beleza? Fica muito tranquilo, certo? Então vamos passar para outra aqui, gente. Essa questão aqui, gente, ó, deixa só eu modificar aqui a câmera de lugar para a gente poder comentar, beleza. Essa questão aqui ela é muito interessante, ó, porque ele faz o mesmo estilo, ó. Ele fala assim, ó, considerando o gráfico abaixo, né, fornecido para a gente um gráfico aqui, ó, considerando o gráfico abaixo, adiciona-se separadamente 40 gramas de cada um dos sais em 100 gramas de água. Então, muito cuidado com essa questão, ela é muito massa. Fala assim, ó, eu tenho um gráfico. Esse gráfico ele representa um sistema na qual eu tenho 40 gramas de cada um dos sais aí, ó, eu tenho 5 sais. E eu vou pegar 40 gramas de cada um e vou adicionar em 100 gramas de água. E é importante ler o gráfico corretamente, porque o gráfico ele mostra a solubilidade de cada sal através de gramas de soluto, né? Solubilidade de cada sal de gramas de soluto por 100 gramas de água, de acordo com o que está descrito no enunciado da questão. Tá? Então eu tenho 5 sais, ó, o nitrato de sódio, o nitrato de potássio, o cloreto de potássio, o cloreto de sódio e o sulfato de césio, né? Eu tenho aqui, beleza? E ele fala aqui pra gente que foram dissolvidas 40 gramas de cada sal. Aí ele pergunta assim pra gente, ó, a questão fala assim pra gente, ó, pra vocês entenderem o pulo do gato aqui na interpretação, ele fala assim, ó, a temperatura de 40 graus, que sais estão totalmente dissolvidos na água, tá? Então essa questão envolve tudo que a gente comentou. Ela envolve a questão do coeficiente de solubilidade no gráfico, envolve a questão da temperatura, tá? Então como que eu vou interpretar? Vou fazer isso, ó. Ele fala assim, ó, a temperatura de 40 graus, então já vou olhar aqui, ó, 40 graus, tá? Então a minha temperatura de interesse é essa aqui, ó, é 40 graus. Então, ó, eu vou traçar uma reta aqui para analisar, ó. 40 graus, tá? Tá aqui, 40 graus. Beleza, certo? E aí, eu dissolvi separadamente 40 gramas de cada sal. E aí ele pergunta quais desses sais estarão totalmente dissolvidos na água, tá? Então, o coeficiente de solubilidade, ele vai me mostrar o quanto que cada sal está dissolvido, tá? Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui com calma. Por exemplo, a 40 graus, tá aqui, ó. O sulfato de césio, o pontinho dele, que a interseção de 40 graus com a curva de solubilidade do sulfato de césio é aqui nesse ponto, a interseção, ó. Percebe? Essa interseção, ela mostra o quê? Que a solubilidade, que ela é em gramas de soluto, ela tá o quê? Ela vem aqui pro eixo X, ó. Ela tá abaixo de 10. Tá abaixo de 10. Só que na questão eu dissolvi foi 40, tá? Eu dissolvi foi 40 gramas. E a solubilidade a 40 graus, ela é abaixo de 10. Quer dizer o quê?
que o sulfato de césio, ele não dissolveu totalmente. Eu joguei lá 40 gramas, só que a 40 graus, a solubilidade dele é abaixo de 10, ele só consegue dissolver ali aproximadamente 8 ou 9, tá? Só que eu joguei foi 40. Então quer dizer que o sulfato de césio não está completamente dissolvido, beleza? Não está completamente dissolvido, tá? Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar aqui o cloreto de sódio, o NaCl, que é a linha amarela. O NaCl, ó, tá aqui, ó, o pontinho do NaCl, ó. O pontinho do NaCl, tá? O ponto do NaCl, quando ele vem aqui para o eixo X, ó, também está abaixo de 40, aproximadamente 38, tá? Então quer dizer que a 40 graus eu consigo dissolver aproximadamente 38 gramas de NaCl, né? Só que a minha questão, eu forneci, foi 40. Eu forneci 40 na questão. E eu só consigo dissolver 38. Então quer dizer que esse sal não vai estar totalmente dissolvido em água. Então o NaCl não está totalmente dissolvido em água. Para o KCl, o esquema é parecido, ó. O KCl está bem pertinho aqui do NaCl, ó. Também abaixo de 40, tá? Também abaixo de 40. Então quer dizer que eu não consigo ter esses dois sais completamente dissolvidos. Agora, quando eu vou para o nitrato de potássio, que é essa linha em vermelho, olha o ponto de interseção dele aqui, ó, a 40 graus. Ó. A 40 graus, o nitrato de potássio consegue dissolver aproximadamente 60 gramas, tá? E a questão me forneceu 40. Então, se eu conseguir dissolver 60, então quer dizer que ele está completamente dissolvido. Ainda dava para dissolver mais, porque ele dissolve até 60 pelo gráfico. Só que eu só tenho 40, então ele ainda dava para dissolver mais, então ele está bem dissolvido. O nitrato de potássio, o nitrato de sódio, ó, a interseção dele aqui em cima, ó, ele consegue dissolver acima de 100 gramas, tá? E eu só dissolvi na questão 40, então ele daria para dissolver mais ainda, tá? Ele daria para dissolver até 100, só que eu dissolvi só 40. Então esses 40 que estão dissolvidos lá, eles estão completamente ou totalmente dissolvidos. Então, com base no gráfico, quais desses sais estariam totalmente dissolvidos aqui? Estariam totalmente dissolvidos, tá? Os sais que estariam totalmente dissolvidos, com base na nossa interpretação, seria o nitrato de potássio e o nitrato de sódio. Portanto, a nossa questão aqui, o gabarito da nossa questão seria a letra A, tá? Com base no nosso gráfico, tá? Para quem não entendeu ainda, gente, peço mais uma vez, assistam, pode assistir de novo, tá? Porque é o seguinte, ó, o gráfico ele me dá o comportamento do coeficiente de solubilidade em função da temperatura, tá? O gráfico me dá o comportamento, o coeficiente de solubilidade em função da temperatura. E aí na questão, de onde foi que apareceu esse 40 gramas lá, professor? É o que a questão me forneceu. Aí eu vou avaliar o gráfico em função do dado que o enunciado me forneceu, tá? Então, para essa faixa específica de temperatura, que é 40 graus, eu vou ter solubilidades acima de 40 gramas de soluto por 100 gramas de água somente para o KNO3 e para o NaNO3, tá? Que são essas regiões que estão acima de 40 aqui, somente esses dois sais. Tudo que estiver abaixo de 40 não vai estar completamente solúvel aqui. E lembrando, esse 40 que eu estou falando é a solubilidade, porque o outro 40 que aparece aqui é a temperatura, tá? Beleza? Agora, se a questão fosse a 90 graus, professor, se fosse a 90 graus, aí, por exemplo, o KCl já entraria na jogada, porque o KCl já tem uma solubilidade aqui acima de 40 gramas, ó, tá? Mas só que não é 90 graus, é só 40, beleza? Então é isso, gente. Eu tinha mais uma questão, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar vocês aí nessa questão, para vocês analisarem, tá? E aí na próxima semana a gente vai ter mais aulas aí relacionadas à concentração de soluções, tá? Queria desejar para vocês um forte abraço e até a próxima, gente. Valeu!